Olá, sejam bem-vindos ao programa Cobras e Lagartos no seu 4º ano, nosso espaço semanal para análises e críticas sem concessões a nada e a ninguém. Eu sou Ney Hamilton e estes são nossos comentaristas Mário Negrão, Hugo Mengarelli e Belmiro Valverde. Como estamos entrando na quaresma, vamos falar sobre ressurreição. Não a ressurreição religiosa, mas a ressurreição política. Parece, Mário Negrão, que o presidente Lula ressurgiu das cinzas como fênix, ou está ressurgindo, a exemplo de Jesus Cristo, está ressuscitando depois de ter sido considerado morto. Bom, aí vamos trazer aquele velho frase latina, né, que é natura abhorret vacui, né, quer dizer, a natureza odeia o vácuo, né. O Lula está subindo porque a oposição desapareceu, né. A nossa oposição está uma porcaria. Eu não sei o que é pior, se é o governo ou a oposição. Eu, como brasileiro, estou apavorado, rapaz, porque até quando o bandido é incompetente, aí acabou tudo, né. Porque é uma coisa impressionante. Você vê, a nossa oposição não faz essa história, essa briguinha de namorado entre o Alckmin e o Serra, para ver quem é que vai ficar com a fatia maior do bolo, né, divide o partido. O Lula está crescendo em cima disso. E outra coisa que eu queria dizer, será que ele está tão crescido assim? Não é assim também. São os primeiros, acho que a gente tem uma coisa meio esquisita com o Lula, a gente tem uma relação estranha com ele, porque ele melhora 1, 2 pontos no Ibope, pronto, já vai ganhar a eleição. Não, ele não está tão bem assim, não. Ele teve um ressurgimento pequeno agora, mas não é tão grande assim. Pequeno, não. Não é para a gente falar que ele, para ele ressurgir. Não, para mim, para ele ressurgir, ele teria que ficar uns 3 ou 4 meses mantendo um nível mais alto. Mas esses picos, se você olhar os gráficos, eles sobem e descem o tempo todo. Não, ele está, realmente, houve um ressurgimento, mas eu não sei se é um ressurgimento por causa dele, porque eu não acho que ele não está fazendo muito para isso, né? Mas é por causa da ausência da oposição. E eu até, como um tucano de coração, fico pensando, vou votar em quem? Né? Como que eu vou votar? Se o Zé Serra, o Alckmin, quem vai ser? O partido está dividido? Quer dizer, essa nossa oposição que perdeu a oportunidade de impeachment, perdeu a oportunidade de fazer oposição, eu não sei o que está pior. Então, eu não sei se o Lula está brilhando. Olha, é mais ou menos assim, se eu pegar um isqueiro agora e eu acender perto dessa lâmpada, o meu isqueiro vai desaparecer. Mas se você apagar a lâmpada, o meu isqueiro ilumina essa sala inteira. Eu acho que isso aí já diz muita coisa. Né? Que a ausência da oposição faz com que qualquer cachorrinho pareça que é lobo. Né? Hugo Mengarelli, a que você atribui essa ressurreição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Falando de por que não fizeram impeachment? Bom, por uma razão muito simples. Porque se abriam a caixinha, meu Deus do céu, não sobrava ninguém do que está lá dentro. Ótimo. Então, e você acredita que aquele vai abrir a caixinha para que lo mandem fora? Vamos, pelo amor de Deus. Ou seja, ninguém entrou por aí. A especulação dele era como fazer isso, diremos futuramente, mas apaciguadamente. Vocês sabem, por exemplo, agora vai sair uma fotografia para a questão do petróleo, onde Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Lula todos abraçados. Você sabe que a oposição não tem muito para falar com o que aconteceu com Lula. Porque também com eles aconteceu. Só que no caso do PT foi pior, porque esse PT sempre lutou contra aquilo. E resultou que ser o mesmo. Mas ele esvaziou a oposição, que ele foi tão ruim que a oposição não precisou nem desistir. Claro, ele deu um tiro mas mesmo. veja bem por quê então. Porque, e desculpa, ele não está crescendo pouco, ele cresceu muito e continua crescendo. Isso é o que é terrível. Terrível, não sei. Então, você me pergunta por quê? Eu acho que aqui é uma espécie de milagre brasileiro. Né? Eu escutei o Chico Buarque por primeira vez em 75 no Metropolitan Buenos Aires, cantando com o MPB4. O milagre brasileiro. Nunca escutei aqui essa música. Quanto mais trabalho, menos vejo dinheiro. Aqui podemos falar, milagre brasileiros, os mortos voltam, mas cheios de dinheiro. Porque isso é o que está manipulando. Os bancos são os que mais estão dando dinheiro a Lula. Quando Lula entrou para parar os bancos, que nunca ganharam tanto como com ele. Ou seja, o sistema está muito tranquilo. E tem garantia de continuar. Não são bobos. Quando o time funciona, isso é técnico, não se tem que trocar. Acontece que a gente não pode aceitar isso porque nunca pensou que o PT fizesse isso aí. A coisa está muito bem orquestrada, não são idiotas. Agora, evidentemente, a meu PSDB está perdido, está perdendo tempo. Mais tempo perde entre Alckmin, se vai ser o vampiro brasileiro, o chuchu, o picolé de chuchu, esse não é picolé de chuchu? Não sei qual dos dois vai ser o candidato, mas se isso não se define pronto, mas não chega nem a placer, como dizem na Argentina, não chega nem em segundo lugar.
Essa é uma das questões. O vácuo, concordo com você, o vácuo, e mais que o vácuo, eu acho que está havendo uma espécie de descaso. As pessoas já não acreditam muito. Então, para que vamos continuar trocando? Se quanto mais trocamos, pior fica. Agora, Belmiro, opinião quase unânime de que realmente está faltando posição, mas o presidente Lula continua dando munição. A última declaração dele espantosa foi a de que o Brasil não tem pressa de crescer. Quer dizer, com toda essa munição que o presidente dá, é interessante que não haja oposição no Brasil, uma oposição forte, uma oposição robusta. É verdade. E me parece que os dois têm razão, quer dizer, um bom pedaço desse crescimento se deve exatamente à desarticulação de um discurso contra as coisas fundamentais. Quer dizer, realmente o Brasil, num ano em que no continente inteirinho só cresceu acima do Haiti, não adianta fazer esses jogos de palavras, de que o PIB não mede nada, isso é tolice. Enquanto ele medir alguma coisa, nós só crescemos acima do Haiti, ponto final. Tá? E se você imaginar que isso é pouco mais do que a taxa de natalidade, significa que nós estamos ficando do mesmo tamanho, enquanto os outros estão progredindo. Então, essa altura do campeonato, não adianta você dar essas explicações para um desempenho medíocre. Agora, o desempenho mais medíocre, eu concordo, o desempenho mais medíocre é dos críticos do Lula. Exatamente. Porque munição não falta, gente, pelo amor de Deus. Você vê, hoje o Paulo Rabelo de Castro estava eu digo hoje, que nós estamos gravando na sexta-feira, estava na CBN, dizendo uma coisa absolutamente óbvia, né? E que enquanto você tiver no Brasil juros reais de 10% ao ano, enquanto que os outros países, inclusive do continente, têm juros de 1% ao ano, 2% ao ano reais, você vai ser uma enxurrada de dinheiro no Brasil para poder aproveitar dessa enorme oportunidade especulativa. Tá? E isso está sendo confundido pelo governo como grande credibilidade, como grande capacidade de acesso aos mercados internacionais, o que é uma tolice. Tá? Então não falta munição, viu, Ney? Falta realmente articulação. Agora, eu vejo de uma forma muito melancólica, por exemplo, o papel do próprio, que nós chamamos do establishment, da inteligência, né? Porque a inteligência não publica nada minimamente consistente, dizendo, olha, eu sou favorável por isso, eu sou contrário por aquilo. Os que estão do lado do Lula são agiológicos, parece que estão escrevendo a história dos santos. Está tudo certo, né? E os que são contra o Lula são ideológicos no sentido idiosincrático. Eles dizem, não, está tudo errado, o Brasil está indo para a bancarrota. Eu acho que está faltando um debate qualificado. Agora, só para concluir essa intervenção meio longa, não nos iludamos, a campanha eleitoral não começou. Quando a campanha eleitoral começar, muitas das coisas que agora estão envoltas nesse clima de Copa do Mundo, Carnaval, Hugo Chávez ganhando o Carnaval no Rio de Janeiro, que é bem do Brasil, né? Vamos falar sobre isso no segundo bloco. Né? Isso aí faz parte do surrealismo brasileiro. Quando isso passar, quando em julho o Brasil tiver ganho ou perdido a Copa do Mundo e a coisa começar a baixar o nível, vai começar a aparecer a história do Mensalão de novo, do Delúbio Soares, que até lá não terá sido punido, do Valdomiro Diniz, que até lá estará ainda livre, do filho do Lula, que até lá terá recebido mais R$450 mil por mês da Brasil Telecom. E isso tudo ainda, minha gente, vai dar muito caldo de cultura ainda. Agora, a gente já antecipando um pouco da campanha eleitoral, quer dizer, parece que o PT ancorou o seu discurso agora num discurso que não é novo, né, professor Belmiro, que é o discurso ademarista. Rouba, mas faz. Quer dizer, o Brasil, nós enfiamos a mão no jarro, mas o Brasil vai de vento em popa porque estamos autossuficientes no petróleo, a nossa economia vai bem, estamos exportando, o dólar está baixo. Será que vai ser esse discurso mesmo que vai imperar durante a campanha? Rouba, mas faz? Bom, ou vocês também roubarem? Eu acho que vai ficar pior. Eu acho que isso vai ficar nas entrelinhas, né? E pior que nós, o brasileiro, sabe que eu acho que o brasileiro tem um problema. Acho que quando você vê em psicoterapia, as pessoas só têm um problema de cada vez, né? Se você começa a inventar muito problema, você fica confuso. O Brasil tem um problema só, é um complexo de inferioridade imenso, impressionante. Então eu acho assim. O presidente Lula não tem esse complexo. Não, nós por elegê-lo. Porque vem cá, todo cachorro tem a cara do dono. Né? A tua mulher é a tua cara. Quer dizer, quando a gente escolhe um representante... Quem é o dono aí? Quem é o dono? Lá em casa, a mulher que é minha dona, eu que lato e balanço o rabo.
E acho ótimo. O presidente é a nossa cara. Quer dizer, qualquer país é assim. A pessoa eleita é a cara do povo. Nossa, quem, cara, pai? É a nossa cara coletiva. Porque, veja bem, olha só aqui, eu vejo umas coisas tão surrealistas, tão engraçadas aqui. Eu mesmo falei uma coisa que eu posso me contradizer agora. A gente vê aquela briga do Alckmin e do Serra, tarará. O Partido Democrata Americano e o Partido Republicano fazem suas escolhas, levam um ano inteiro para escolher. E os candidatos se degladeiam, se batem, é aquilo que chama aqui de processo democrático. Por que aqui é divisão? Né? Ao mesmo tempo, você vê, os ministros saíram na Folha de São Paulo, os ministros estão demandando do governo, né, para cada um cuidar da sua vida. Ninguém fala, por que isso aí não é desunião? Por que o ministro não tem um compromisso moral de ficar até o fim com a pessoa que escolheu ele, deu aquele posto privilegiado para ele? Por que agora os ministros estão demandando e ninguém fala mal disso? Eu acho que nós temos uma ideia fixa aqui, sabe? Uma ideia fixa sobre o Lula, que não importa o que ele faça, é igual a mãe do Al Capone, né? Que eu sempre tenho aquela brincadeira que isso é verdade, o Al Capone, quando foi preso, a mãe dele ficou à toa e falou, mas he's a good boy, né? Ele me traz fudido todo domingo, ele é tão bonzinho, por que você está levando ele para cadeia? A mãe do Al Capone achou ele ótimo. Então, eu não consigo entender como é que com tanto escândalo, com tanta verificação, ainda se fala que o Lula está subindo. Então, se está acontecendo isso, então nós estamos péssimos para fazer julgamento, alguma coisa está muito errada com a gente. Aí cada brasileiro tem que pegar e parar para pensar. Independente se é lulista ou não é, porque a democracia permite com que as pessoas queiram um candidato, não queiram. Isso é o processo democrático. Agora, depois que um candidato faz tanta... o George Buchanan, nos Estados Unidos, ele fez tanta sujeira, tanta bagunça, que ele foi verificado. Né? Aqui não acontece isso. Então, é um fenômeno que me escapa. Eu, como terapeuta, como pessoa, não consigo fazer essa leitura. Eu não entendo. Parece mulher de malandro. Quanto mais apanha, mais ama. Você tem uma explicação para isso, Hugo Meirelles, do fato da que população... eu não acredito nesse processo democrático que você fala. Porque para que exista um processo democrático, se estou errado, você me corrigem, por favor, deve existir uma ampla cidadania. Porque sem cidadania, ¿qué democracia pode existir? Agora, ¿me pode dizer que cidadania nós temos? Então, partindo disso, que processo democrático? Entende? Bom, mas é o que nós temos, né, Hugo? Sim, é o que nós temos, é o que se fala. Eu acho que o Hugo tem razão. Acho que ele tem um populismo disfarçado de democracia. Exatamente. Mas é um populismo. Dois. Você colocou o exemplo dos Estados Unidos. Por que os partidos aqui não funcionam como os partidos de lá? O partido republicano tem 140 anos, mais ou menos, 150. O democrata quanto tem? Também 100 e tanto. Ou seja, não são partidos que... O partido mais velho que tem aí é o PT, que tem 25. Não, mas a partir de 1850, mais ou menos, tudo se uniformizou, os partidos se condensaram. Onde? A coisa ficou nos Estados Unidos, a coisa está clara. Sim, mas aqui não. Mas eu estou falando aqui. Aqui, nos Estados Unidos tem mais de 100 anos os partidos. Aqui, o mais velho é o PT, com 25, 26 anos. Mas não pode Também esborou-se como partido agora. Mas por isso não existe. O programa partidário deles foi por água abaixo. Por isso não existe. Não pode esperar 100 anos agora, não. Me entende? Porque, escuta, o que uma tradição te pode marcar, porque Estados Unidos se pode fazer muitas críticas, mas ninguém pode dizer que aí, organizado, porque o poder está organizado ou não, mas aí não se pode dizer que não exista uma tradição na qual o povo se identifica. E se eles fazem o que fazem, porque o povo está detrás. Aí, idiotas não interessa, mas aí tem uma participação, eles estão firmes, inclusive vão participar com grana, em os 4 cantos. Aqui, que é o que temos? Primeiro, os partidos recebem dinheiro escondido. Lá é todo aberto. Ou não é assim lá? Tudo aberto, vai com chequete, pô, bravo, que tal, é aberto. Entende? Aqui não, é todo escondido. Isso, partindo desde aí, não se salva ninguém. Porque para ganhar uma eleição, se você não tem dinheiro, você não ganha. Partindo dessa base, então, abram. Não sejam hipócritas, abram. A ver quem quer botar dinheiro. Os bancos são os que mais dinheiro deram ao PT. Olha que coisa é isso. Quantas vezes aumentou? Acho que mais de 30% foi acima dos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Sim. O lucro dos bancos aumentou em 30%. Não. Quero dizer, quanto passaram para o PT? Para o PT. Foi uma multiplicação absurda. Esse é outro milagre brasileiro. Outro milagre brasileiro. Milagre brasileiro, porque os bancos investindo no PT.
Entende? Ou seja, pensem um pouquinho, se existisse uma mínima cidadania, se existisse militante do PT com consciência política mesmo, você acredita que poderia se fazer isso? É interessante que você tenha colocado isso. Eu estava conversando com um amigo meu, petista de carteirinha, na semana passada, e ele usou exatamente esse argumento. Eu estava questionando sobre isso, como seria essa campanha, né? Porque o PT perdeu um dos seus grandes patrimônios, que era o patrimônio moral. Ele disse, bom, agora nós somos um partido igual aos outros, mas a diferença é que nós temos resultados para mostrar para a nação. Sabe onde? Essa história dos resultados é uma coisa, de novo... Que também pode ser sofista, né? Exatamente. Quer dizer, a pessoa diz assim, vem cá, eu tenho resultados para mostrar. Mas os resultados não são brilhantes, não. Lamentavelmente não são brilhantes. O que o Brasil montou nos últimos anos, apesar... E, aliás, isso a CNBB disse com muita clareza, muito desprazer do governo, foi montar uma máquina clientelista espetacular. Quer dizer, hoje em dia atinge 8 milhões de pessoas, né, com Bolsa Família, Bolsa Auxílio, Bolsa isso, Bolsa aquilo. Mas isso não é uma estrutura sustentável de riqueza. Não adianta. Você pode até justificar isso em termos sociais. Se você pegar lá o John Rawls, ele vai justificar isso. Se você pegar toda essa literatura da equidade, eles vão justificar, dizer, não, isso aqui é um empurrão que você está dando. É a questão da privação absoluta. Você tem que, de alguma forma, evitar que as pessoas vivam num estado de privação absoluta. Isso tudo é justificável. Mas não vamos chamar isso de desenvolvimento sustentável, porque não é. Isso é um coronelismo numa outra escala? Hein? Isso é um coronelismo numa outra escala? Sim, claro, é um neocoronelismo, porque evidentemente o cara que vai receber a bolsa, ele tem que ir a algum lugar para se inscrever. Ele tem que, de alguma forma, se submeter a determinados critérios que não são totalmente objetivos. Haja vista, por exemplo, que o Patrus Anania já reconhece que deve haver na Bolsa Família centenas de milhares de fraudes. Quer dizer, então você imagina o que significa isso, né? Agora, o que me preocupa mais nisso tudo, né, Ney, é que nós estamos realmente desenvolvendo uma teoria em relação ao governo, uma teoria muito complacente, uma teoria muito leniente. Ah, não, fizeram assim, não faz mal. Então, Caixa 2 virou recursos não contabilizados. Não, isso é um crime eleitoral. O que é crime eleitoral? Já que nós falamos Então, isso é, como diz um amigo meu, isso é a teoria do ímã complacente, né? Quer dizer, você pode fazer o que você quiser com a donzela, menos desvirginá-la. Quer dizer, você faz o que quiser. Né? Já que nós estamos nessa fase, nós estamos aceitando tudo. Robô é assim mesmo, delúvio. Aliás, já que nós estamos falando em ressurreição, isso não é a ressurreição do Paulo Maluf? Porque a teoria do Paulo Maluf, nada ficou provado, logo. Mas essa foi a campanha que Paulo Maluf levantou a última vez. Ele não é nenhum santo, mas faz. Ou seja, ele é um ladrão, mas faz. Isso. A história do não ficou provado. Mas como? Em direito tem uma coisa que se chama além da dúvida razoável. Nada pode ficar provado de pedra e cal, porque como o mundo é probabilístico, nada é certo, a não ser a morte, por enquanto não inventarem a terapia celular. Então tudo é probabilístico, tudo pode não ser. Agora, tem uma dúvida razoável. O cara que chegar em casa e encontrar a mulher deitada na cama com o melhor amigo dele, e ela disser, não é o que você está pensando, ele deve achar que ele ultrapassou o limite da dúvida razoável. Deve rever seus conceitos. Nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos. Só um instante. Organizar excursões, eventos, congressos, encontros acadêmicos, se isso parece muito complicado, a Trilhas, empresa júnior formada por alunos do curso de turismo da Universidade Federal do Paraná, pode resolver esse problema para você. A Trilhas ela é uma empresa júnior de turismo ligada aqui à Universidade Federal do Paraná e a gente desenvolve principalmente eventos pequenos, desde minicursos e visitas técnicas, até eventos maiores, como congressos, encontros para empresários juniores, viagens, excursões, mas também atuamos um pouquinho na área de consultoria e estamos tentando implementar aí na empresa na área de planejamento. Além de um excelente laboratório para os alunos da graduação, a Trilhas conta com a supervisão de professores e profissionais da área, garantindo assim a qualidade dos serviços prestados.
Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos. E vamos começar falando sobre automarketing, Belmiro Valverde. Nós tivemos recentemente aqui no Brasil um cidadão que é o mestre do automarketing, um cidadão chamado Paul David Wilson, pouca gente conhece, mas no mundo musical ele é conhecido como Bonovox, e é um sujeito que faz um automarketing muito grande. Ele fala as coisas que as pessoas querem ouvir. Esse tipo de pessoa se dá bem na vida ou nem sempre? Se dá magnificamente bem, né? Porque ela sempre está exatamente dizendo as coisas agradáveis aos ouvidos dos outros, que soam politicamente corretas, né? O Bonovox eu acho um chato, realmente. Eu acho que ele cantando eu já não sou fã. Ele falando... Ele até agora fez uma doação de uma guitarra para o Fome Zero, né? É a quarta guitarra que o Fome Zero tem. Depois ele vai ter um conjunto de rock, né? Em vez de não ter... Pelo menos os quatro não vão passar fome, pelo menos. Rolling Fome. Rolling Fome. Mas e eles se dão magnificamente bem, né? E hoje em dia, inclusive, na vida empresarial, existe muito essa preocupação de identificar o lado positivo da empresa com o lado positivo das pessoas. Agora, isso, né, é uma coisa muito superficial. Você vê alguns exemplos históricos famosos, né? Alguns muito bem-sucedidos. Lee Iacocca. Lee Iacocca, ele realmente associou a imagem do empreendedor, do audacioso, com um resultado concreto. Ele salvou a Chrysler na década de 80. Então, ele ficou consagrado. Você pega lá um outro como esse Jack Welch da General Electric, é um cara que tem uma filosofia de gestão, você pode discutir. Agora, quando você só cria isso, e tem um exemplo famoso que é a Leona Helmsley. A Leona Helmsley era herdeira de um grande império de imóveis em Nova York, do marido, e inclusive de hotéis. E ela criou muito essa ideia de que ela era uma mulher extremamente acima da média, né? Até que descobriram que ela sonegava os impostos, que ela dizia que imposto era coisa para preto e pobre pagar e não para ela pagar, e ela acabou na cadeia. Então destruiu toda essa imagem que ela construiu com a ajuda de marketólogos, né? Eu acho que isso, as pessoas se dão muito bem com isso, mas que a pessoa que tem um pouquinho de treino, a 0 minutos de jogo, ela já começa a ver que as pessoas usam muitas certas frases que elas ouviram em alguns lugares que você também ouviu, e elas estão se atribuindo certas coisas que você sabe que não são delas, e elas estão colocando posições muito simpáticas que você sabe que não correspondem com as ações dela. Hugo Mengarelli, se a gente puxar para o nosso quintal, aqui nós tivemos também aliando ao exemplo musical, nós tivemos um exemplo recente que foi o Carnaval do Rio de Janeiro, que foi vencido pelo Unidos da Tijuca, que teve o dinheiro... Vila Isabel. Aliás, desculpa, Unidos de Vila Isabel, que teve o dinheiro da Companhia Petrolífera da Venezuela, teve um dedo do Hugo Chávez, inclusive no samba enredo, que era sobre Soy Louco por Ti América, falava sobre Simão Bolívar e tudo. Você acha que o Hugo Chávez é um bom automarketólogo? Bom, ele tem um programa de televisão, né, que deve ser uma espécie de... como se chama? De SBT. Dono da SBT, como é? Silvio Santos. Silvio Santos. Eu acho que deve ser uma espécie de... O Silvio Santos tem outro Chaves lá, mas não é esse. Não, prefiro outro. Eu sou mais do Chaves, né? Que na realidade é El Chavo. Em castelhano é El Chavo. Muito bem. Chapulín Colorado. Chapulín Colorado. O que claro, que a mí me dice un poco mal é que Simón Bolívar tinha razão, né? Nós não temos lugar. Borges lo disse mais claramente, né? Que é el argentino, né? Podemos esticar para os demais países latino-americanos, né? Borges nos diz que não somos autênticos europeus. Porque na Europa você não encontra europeu, você encontra espanhol, italiano, alemão, francês, mas aqui você encontra os europeus. É sensacional, Borges. E isso que é antiperonista, mas eu devo reconhecer que é uma das cabeças mais incríveis que... O atroz encanto de ser argentino, como é aquele livro. Né? É uma barbaridade. Então, eu acho que mostra claramente de que sou louco por ti, América, e que esse processo supostamente bolivariano que anda por aí é uma das piadas mais tristes que a América Latina terá que viver, né? Porque a coisa não é por aí, companheiro. A coisa não está em querer aparecer em 4 cantos do mundo em nome de um tal Bolívar. Ou o cara está zanzando e rolando em cima desse homem que, de alguma maneira, com seus erros e acertos, tinha uma luz e uma visão
sensacional sobre o futuro da América, que aliás acertou, porque todo el otro día un cara fez uma crítica a Bolívar na Folha que me pareció absurda. Disse, mas a culpa, por causa dele, se dividiu toda a América. Não foi por causa dele, foram pelas oligarquias que ele não conseguiu romper. As oligarquias dividiram a América Latina dessa maneira. Se San Martín deixou espaço porque ele politicamente era mais forte, San Martín não era um político, era um militar, era justamente porque se pensava que isso podia criar uma nação. Aí está. Eu acho que Mas você acha que o auto-marketing do Hugo Chávez é suficiente para que ele hede a espada do Simão Bolívar ou ele não tem estofo para tanto? Não estou falando, não, é uma enganação. Aliás, eu penso que é uma banalização da questão, cara. É muito mais grave ainda. Uhum. Você daria o prêmio Nobel para o Bono Vox? Parece que ele foi indicado. Mas você vê que o marketing pessoal dele é muito bom. Eu gosto muito do YouTube, sabe? Mas assim, como músico. Fora isso, eu não vejo muita. Eu tenho uma coisa interessante para falar que eu acho sobre autopromoção. Que é assim, gozado. Toda vez que. Eu tenho uma suspeita, eu não vou dizer isso categoricamente, que eu posso correr o risco de falar bobagem, né? Mais uma vez. Mas eu acho que a maioria das pessoas que se autopromovem, na verdade, deve ter um grande senso de inferioridade. Porque a obra fala por si. Né? Quando a pessoa é realmente competente, a obra dela fala por si só. Né? Se você é uma pessoa competente, o seu trabalho aparece, você não precisa fazer autopromoção. Né? Então, quando a autopromoção... Isso é um viés da autopromoção, quer dizer, quando existe um vácuo ego, do ego, existe um equilíbrio, nós temos dois egos, né? Tem o ego interno e o ego externo, que a gente chama de ego extenso, né? Ego extenso são as pessoas que te admiram, o dinheiro que você tem no banco, o teu carro, essas coisas, tuas posses e como que você se posiciona na sociedade. E um homem, para ser feliz, ele tem que ter um equilíbrio, né? Não pode viver só de um ego interno, porque isso acaba virando delírio, delusão e ilusão, e não pode viver só do ego externo, que é mentira. Então, esse equilíbrio entre o ego externo e o ego interno, né, é muito importante para a saúde das pessoas. Mas quando o indivíduo começa a se autopromover, para mim eu tenho uma suspeita, né, de que eu vejo assim como clínico, né, que quando você tem um paciente que fala muito de si, que é muito narcísico, se você espeta o balão ali, não tem nada. O ego está muito frágil. Então precisa bater muito tambor. Então é aquela coisa que o Faustão fala, né, quem sabe canta ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Então isso é um viés, né? O outro lado é o seguinte, é muito mais fácil para a cabeça das pessoas, você personalizar a política e você fazer com que as coisas saiam à força só porque você quis. E aí, o populismo e a autopromoção se servem muito bem para isso. Né? Porque é muito fácil ser chefe quando você costura a boca de todo mundo. Né? Quando você e aterroriza as pessoas, é muito fácil. Você vê aí, tem o nazismo, a humanidade está cheia de exemplos. Mas para mim, a terceira coisa, tem sempre três, né? A terceira coisa que mais me deixa preocupado é o seguinte, uma quebra, sabe? Uma quebra que é muito importante na sequência do desenvolvimento da humanidade. Porque a modéstia e a humildade sempre foram valores que, apesar de serem muito difíceis de ser atingido, e poucas vezes, né, tivemos ser atingido, sempre foi uma ambição do ser humano, né, chegar nesse nível de modéstia, chegar naquele ponto, como eu na Inglaterra conhecia meus chefes lá, que eram de uma modéstia impressionante, porque eles eram super competentes. O meu chefe, John Marshall, era um cara de uma competência incrível, mas ele era super modesto, não precisava bater tambor para ele mesmo. A gente já batia pela obra dele. Então, para mim, a coisa mais perigosa de toda essa coisa de autopromoção, além da mais perigosa que é a falsidade, é você instituir dentro das pessoas falsas esperanças e instituir uma relação de poder velado. Porque o cara que se autopromove, ele está buscando poder para si, não está deixando os outros aparecerem. Então, eu suspeito de que pessoas que precisam de muita autopromoção devem estar com uma falta de conteúdo muito grande. E geralmente é isso, viu? Quem bate muito tambor, quando você vê, tambor é vazio, né? Tambor cheio não faz barulho. Primeiro, você falou que a 0 minuto de jogo a gente pode identificar a pessoa que gosta muito da autopromoção, mas que não tem muito conteúdo. Qual é a fórmula? Olha aqui, bom, em primeiro lugar, existe uma verdadeira fascinação pelo que os americanos chamam de buzzwords, as palavras da moda, as palavras que deflagram sentimentos. Então, atualmente tem coisas que são buzzwords, né? Responsabilidade social, ética empresarial. Quando a pessoa começa a ver uma pessoa discursando muito sobre essas coisas, valorização do indivíduo, você começa a ver que
E segundo, sloganismo. E segundo, basta você cotejar o que ele está fazendo naquele exato dia com aquilo que ele está dizendo naquele exato dia. Então, vou dar um exemplo de uma pessoa que eu tenho o maior desencanto. Não digo desencanto porque em relação a ele, fui como o Jonathan Swift que dizia, né? Bem-aventurados porque não esperam nada, porque não serão decepcionados, né? Que é o César Maia. O César Maia posa de um homem moderno, né? Um homem sensível, né? Então, no mesmo dia que a televisão mostra as pessoas morrendo dentro da UTI porque não tinha nem ventilação, e as pessoas no Rio de Janeiro chegando nos hospitais, jogadas nos corredores porque não tinha nem médico, esperando horas por um atendimento porque os hospitais estavam fechados por falta de condições de higiene, está ele na televisão apresentando um programa em que a prefeitura ia fazer a revitalização do autódromo do Rio de Janeiro, ia botar 100 milhões de reais. Eu acho que a pessoa que fala, que tem um discurso social, e que no mesmo dia que ele vê uma televisão, a pessoa morrendo numa fila de hospital, e ele passa a mão na caneta e dá 100 milhões de reais para a Fórmula 1, é uma pessoa absolutamente imbecil. Ponto final. Então aí eu já não preciso nem passar para o segundo minuto de jogo. Isso serve também para políticos. Qual político que você consideraria uma fraude do ponto de vista da promoção pessoal? Ou você não pouparia ninguém, Hugo Mengarelli? Eu pouparia algumas pessoas, mas muito pouca. É uma pessoa que eu tenho muito respeito, o Pedro Simo. Acho que das poucas pessoas enfim, que eu acreditaria em alguma coisa nesse homem. Me parece, são poucas pessoas que eu não tem muito, tá? A juíza, Pérez do Amazonas. Também, exatamente. São alguns que você vê que tem uma história marcada e que continuam, pelo menos até hoje, nessa trilha. O resto é entrado nesse oba-oba que parece que os caras não se tocam, porque quando eu escuto esses caras falarem na televisão, a mim me causa graça. Porque você assiste um cara falando e assiste Big Brother e é a mesma coisa. Está no mesmo nível, não é sério. Então, eu vou assistir futebol, vejo um bom filme. E às vezes os jornais, quando tem pessoas inteligentes, você assiste. Mas que é o que você pode ver em um discurso de um político? Já vimos tudo. Eu acho que isso que faz que não mude muito. Porque as pessoas já não acreditam muito. Eles podem vir com qualquer tipo de discurso. A mim já sabe muito bem. Eu não vou votar nem que venham com um revólver nas costas. Não vou sair da cadeira para votar. Para quê? Votar para quem? Se vai continuar tudo igual. Vamos a mudar tudo para que continue tudo igual, como falava nosso grande escritor italiano. Me entende? Então, não sei, eu não sei o que te dizer. O único que posso dizer é o seguinte: eu acho que esse lado do narcisismo, esse lado que se ha incrementado ultimamente, porque nós vivimos um mundo das imagens, um mundo de dar o golpe e aparecer, há que aparecer de qualquer maneira, em qualquer lugar, e sempre sorridente, não sabe como, se o cara cheirou alguma coisa e ficou com você, ou amarrou aqui nos costados, ninguém sabe por que se ri, né? É a pergunta do poeta uruguaio, não? Senhor ministro, de que se ríe? Senhor político, de que se ríe? Né? Porque eu acredito que não há nada para fazer rir. E continuam no mesmo. Está tudo igual nesse sentido. Então... Agora, Mário Negrão, parece que a humanidade sempre cai na armadilha de pessoas que têm uma autopromoção muito forte. Será que nós estaremos sempre vulneráveis a isso ou existe uma vacina? Existe. Se a gente chegar na próxima campanha presidencial, existem atualmente duas forças políticas bastante fortes, mas pode surgir uma terceira força com um viés messiânico, sei lá, prometer mundos e fundos e atropelar por fora. Será que nós nunca nos vacinaremos disso? Não, eu acho que sim, um dia, porque a resposta para isso, a pergunta que você fez, chama-se crescimento, maturidade. Você continua acreditando? Não, eu acredito que pode. Olha, eu acho assim, veja... Sempre pode ter um George Bush na tua vida, hein? Olha, eu acho que com relação, por exemplo... 200 anos de maturidade, isso não é George Walker Bush na tua vida. Olha, eu acho assim, se o Lula ganhar, por exemplo, a posição do Lula agora e de outro messiânico, né? Tem um ditado que eu adoro, que diz assim: se você me engana uma vez, a culpa é sua. Se você me engana duas vezes, a culpa é minha. Né? Porque eu já passei por esse inferno, eu já vi quem você é, eu já vi o que você faz. E se eu insisto ainda, então eu não posso nem reclamar mais, agora a culpa é minha mesmo. Né? Quer dizer que toda vez, é muito mais fácil você escolher um candidato baseado em características pessoais
do que em características de conteúdo. Porque o pessoal é fácil, é só você olhar a televisão, olhar para a cara do sujeito, que terno que ele usa e tudo, e você já faz os seus julgamentos. Agora, fazer um julgamento político profundo determina estudo, ler jornal todo dia, ler livros, participar, né? Isso dá muito trabalho. Então, eu acho que esse populismo todo e essa autopromoção toda é só um reflexo da nossa preguiça intelectual como brasileiros, né, de realmente procurar. É difícil você, por exemplo, se você quiser fazer uma análise do Meirelles lá do Banco Central, para você não falar besteira, você tem que estudar muito aquilo, ler jornal todo dia, entender um pouco de economia, para poder fazer um comentário desse. Porque senão o teu comentário é fortuito, né? Então, as pessoas acabam recaindo naquela armadilha do pessoal. Se ele é simpático, por exemplo, uma das coisas que me irrita profundamente é dizer que o Zé Serra não vai ganhar a eleição porque ele não é simpático. Mas escuta, eu não estou casando com ele, não vou para a cama com ele, por que ele tem que ser simpático? Ele só tem que governar bem, né? Agora, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é legal, não é legal. Agora, votar num sujeito porque ele é legal, eu acho isso lamentável. Lamentável mesmo. Só queria colocar uma coisinha. A vez passada falamos disso. Se nós temos um povo que não tem educação, que não tem saúde, que não tem segurança, esse é um povo marginalizado. E que depende do Bolsa Família. E que depende do Bolsa Família. Que pode esperar? A gente não pode ter espaço aí para uma figura como, por exemplo, Antony Garotinho. Um discurso lamentavelmente temos espaço para o Antony Garotinho. Vai ser um desastre para nós, né? Mais um desastre. Que o Antony Garotinho é exatamente o neoclientelismo, né? Ceboso, né? Escorregadio, viscoso. É horrível, né? O Antony Garotinho, nós temos um belo futuro atrás de nós com ele. Então, eu acho que isso, o Mário tem razão. Só que eu não sou tão otimista assim, eu não acredito nessa evolução permanente, não. Agora, eu queria só chamar a atenção para um aspecto, né, que nós estamos também, brasileiros, estamos passando batido. É que, de repente, nós estamos aceitando que o governo passou a ser um bem de consumo a ser mercadizado, objeto de mercadólogos, né, de marketing. Nós temos que comprar uma ideia. Temos que comprar uma ideia. O governo federal vai gastar esse ano, tudo somado, mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em propaganda. Somado aí as coisas de... não, é porque tem as empresas, mas as empresas, algumas delas são monopolistas, como é o caso da Petrobras, que é praticamente monopolista, e como é o caso de empresas que anunciam, como as empresas de energia elétrica, de geração de energia elétrica, são monopolistas, ou quase monopolistas. Então, segunda coisa, o governo não é para ser vendido, o governo é para ser informado. Os meus amigos mercadólogos detestam essa minha opinião, mas eu acho que um dos grandes crimes que se comete contra os governos é o que se gasta em propaganda hoje em dia, em todos os níveis, no governo estadual, no governo municipal, no governo federal, se gasta demais em propaganda. E não há por que você fazer propaganda. Aí eu estou com o Mário. Quem faz propaganda do governo são as suas obras. Quando não existia o marketing organizado, os governos nem por isso deixavam de ser populares. O Brasil teve governos muito populares numa época que o marketing era uma coisa muito rudimentar. Haja vista a questão do Juscelino Kubitschek. O Juscelino Kubitschek, que agora está sendo endeusado, na sua época o marketing era uma coisa muito rudimentar. E quem é que criou a mística do Juscelino? Foi uma massa de propaganda governamental? Não, foi todo um conjunto de coisas muito mais inteligentes, né, ligadas inclusive à sua capacidade pessoal. E também ligado, eu acho isso horrível. E também ligado à corrupção, não? Claro, ligado à profundamente ligado à corrupção, uma coisa assim. Hugo Mingarelli, você desconfia de uma pessoa que diz eu faço, eu prometo, eu cumpro, eu farei, enfim? Sim, ninguém, muito menos no governo. A pessoa que usa muito eu, dá para desconfiar? Claro, porque aqui se joga, é o que eu estou querendo dizer, aqui se joga ser chefe de Estado a nível pessoal. É um lugar, companheiro, um lugar na qual cumpre uma função dentro de outros lugares. E aqui se confunde o lugar com a pessoa. Me entende? Por isso que não temos partido político. Porque não se vota ao PT, se vota ao Lula. Não se vota ao PSDB, se vota ao Serra ou ao Alckmin. E isso nos faz... Por que em Estados Unidos podem? Porque Estados Unidos sabe muito bem qual é a linha do Partido Democrata e qual é a linha do Partido Republicano. Uma linha que vem levando anos. E cada qual se identifica nisso. E aqui que te vou identificar? Que coerência tem nossos partidos? Dois partidos de esquerda. O sociólogo de esquerda, reconhecido internacionalmente, me bota um liberalismo total. Começa a privatizar tudo. Privatizar para pagar dívida. Que dívida se pagou com a privatização?
trufas. Então, todo esse tipo de coisa, vem o PT, bom, vamos parar um pouquinho isso, se parou não, se continuou. Então, não temos lastro, companheiro. Não há lastro simbólico para segurar isto aqui. Eu acho assim. Eu acho que o que falta... Rapidamente para encerrar. O que falta para a gente é liderança, porque vem cá. O que é um bom professor? Um professor medíocre é um cara que mostra para os alunos o tanto que ele sabe. Um bom professor desperta dentro do aluno a sabedoria dele. Né? Um líder bom não lidera ninguém, ele mostra como nós não precisamos ser liderados. Aliás, um bom terapeuta sempre mostra para você que você não precisa de um terapeuta. Né? Então, o que falta no Brasil, eu acho, tudo isso que você fala, eu concordo, mas isso parte de liderança. Mas a liderança tem que ter uma coerência, companheiro, tem que ter uma história, senão líder de quê? Me entende? O Lula tinha toda uma história para ser um líder. E que é o que fez? Enterrou toda. Mas por quê? O Fernando Henrique tinha toda uma história. Companheiro, vai perguntar. O líder brasileiro lembra uma charge antiga do Milor Fernandes, né? Que era um cara, um líder africano, né? E que ele saía correndo assim, tenho que segui-los porque sou seu líder, né? Não lideram nada. Vamos fazer uma rápida eleição aqui. Dessas 3 pessoas aqui, em quem vocês votariam para a personalidade do ano? Hugo Chávez, Lula ou Bonovox? Belmiro Valverde. Deus, difícil. São pessoas que se autopromovem. Se autopromovem? O mais bem sucedido em autopromoção, Hugo Chávez, sem dúvida. Chávez? Hugo Chávez. Sem dúvida, Hugo Chávez. Hugo Chávez, claro. Porque o Bonovox Vai ser tem talento. presidente do Vasco agora e vai comprar o passe do Romário. Sim, loucura. Eita, América Latina. O Hugo Chávez, o Bonovox, no mínimo, tem talento, né? Ele sabe fazer alguma coisa. Pelo menos. Por hoje o programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Dúvidas, críticas, sugestões, escrevam pra gente. Nosso e-mail é o fprtv@fpr.br ou pelo telefone 331-2001. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição.